Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui para trazer mais uma reflexão bíblica da palavra de Deus. São 22 horas e 45 minutos. Aqui estou no setor de Manaus, Amazonas. Sou a pessoa do pastor Edson, da obra missionária para todos, construindo Shalom, Conexão Manaus, Brasil. Todo dia, nesse mesmo horário, eu estou sempre trazendo uma reflexão bíblica, em questão de série, em questão de partes, em questão de desenvolvimento. Em cada tema que eu trago, eu sempre trago algumas partes. Algumas reflexões eu termino só com uma parte, mas a maioria vem a parte 1, 2, 3, 4, 5, até 7 partes eu já trouxe reflexões aqui. E agora eu quero falar no tema anterior, nas reflexões anteriores, já mais recentes, eu falei sobre a questão da estabilidade, que nem terminei ainda essa parte das reflexões, mas Deus sempre está renovando os temas, e aí onde Deus vai me orientando, eu vou desenvolvendo aquele tema. Então no tema anterior eu falei sobre estabilidade, não terminei ainda. Agora eu vou falar sobre a questão da beira do caminho, que Deus me orientou a falar também. Então são muitos temas, são muitas mensagens, muitas reflexões que estão dentro de mim há muito tempo acumulada. E aí eu não posso deixar essas mensagens sem repassar para frente, porque eu tenho certeza que esses 22 anos de experiência que eu tenho com Deus, e de estudo e de dedicação à palavra de Deus, e experiências que já passei nesta caminhada desta vida, já dá para me trazer algumas reflexões para ajudar algumas pessoas que estão em situações difíceis. Então eu fiquei prestando atenção e analisando que nesses finais de tempo tem muitas pessoas prostradas à beira do caminho. A beira do caminho que eu vou falar aqui não é só a beira do caminho na questão física, não é só isso, mas existe a beira do caminho moral, existe a beira do caminho social, existe a beira do caminho emocional, existe a beira do caminho espiritual, existe a beira do caminho financeiro, existe a beira do caminho ministerial, existe a beira do caminho familiar. Então existem várias beiras de caminho, mas eu quero focar mais a questão da beira do caminho no sentido interior do homem, a beira do caminho voltada ao psique do homem, a beira do caminho voltada à mente do homem, a beira do caminho voltada à personalidade do homem, a beira do caminho voltada ao caráter do homem, a beira do caminho voltada ao espírito, à alma. Então são esses tipos de coisas que os seres humanos todos os dias está enfrentando. E a maioria não sabe sobre sair dessa situação. Então eu quero usar um texto bem conhecido que é um dos meus textos mais preferidos, que eu já preguei várias vezes, já ministrei, já ensinei, mas sempre tá vindo alguma coisa nova desse texto. Algumas pessoas falam, mas pastor, mas tu gosta desse texto? Tem texto na Bíblia que você se familiariza melhor. E esse texto é o texto de Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 51, que fala relacionado à pessoa do cego Bartimeu. Já falei muitas mensagens voltadas à questão do cego Bartimeu. Se você for aí no meu canal, você vai ver algumas reflexões estendidas, de mais ou menos aí 7 partes, por aí, só voltada à questão do cego Bartimeu. Mas aqui eu vou tratar na questão da beira do caminho, a beira do caminho. E aqui no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46, fala assim: então chegaram a Jericó, e quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estava saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego,
estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos os repreendiam para que se calasse, né, para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou e disse: Chama-o. Né? E chamaram o cego. E disseram para ele: Tem bom ânimo, se levanta. O mestre te chama. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Aleluia. O cego, e Jesus perguntou: O que você quer que eu te faça? Né? O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Aí Jesus falou: Vai, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Então, esse texto de Marcos capítulo 10, do versículo 46 a 51, é um texto muito rico. Dá para vocês extrair muitas lições voltadas à questão do cego Bartimeu. Então, hoje eu quero falar relacionado à questão da beira do caminho. Tem muitas pessoas que estão nessa situação voltada à beira do caminho. O cego Bartimeu estava dentro dessa situação. Né? Pelo texto sagrado aqui, nós sabemos que ele não nasceu cego. Né? Ele, na caminhada da sua vida, ele desenvolveu essa cegueira. Não sei de que forma ele perdeu a visão. Né? Não sei. Tem vários comentários voltados a essa questão aí. A questão que dá para entender é que ele não nasceu deficiente. Após o seu nascimento, o seu desenvolvimento como ser humano, ele perdeu a visão. Louvado seja Deus. Então, a minha pergunta é para você: né? O que te levou você estar à beira do caminho? O cego Bartimeu, nós sabemos o que levou ele à beira do caminho. O que levou o cego Bartimeu à beira do caminho foi a questão da visão. Ele perdeu a visão. Automaticamente, quando ele perdeu a sua visão, naquela época, a pessoa que era deficiente, voltada a esse tipo de coisa, eles era classificado como pessoas impuras, né, que não poderia mais estar convivendo dentro da sociedade. Então, uma pessoa perdia a visão naquela época, ou seja, tinha um problema de deficiência, era muito complicado. Então era discriminado, era jogado no descontento. Hoje, na atualidade, no século XXI, já é diferente. Né? Já tem a ajuda do governo, a pessoa que tem uma deficiência física que não pode trabalhar, ele já tem uma aposentadoria, tem uma ajuda do governo. Mas naquela época não. Naquela época não tinha ajuda não, de governo, não tinha ajuda de ninguém. Então, a única coisa que cabia a uma pessoa que tinha uma deficiência era pedir esmola. Foi a questão do cego Bartimeu. Então ele foi jogado para o descontexto, saiu da sociedade, né? Foi discriminado. Ninguém dava mais crédito à questão do cego Bartimeu. Então ele foi jogado para a beira do caminho. E naquela situação ali, ele teve que se virar. E a única coisa que ele tinha que fazer o quê? Era pedir esmola. Então eu quero te falar que quando você é lançado para a beira do caminho, seja a beira do caminho físico, seja a beira do caminho moral, seja a beira do caminho social, seja a beira do caminho emocional, seja a beira do caminho espiritual, a primeira coisa que você vai fazer é pedir esmola. Pedir esmola é uma das maiores humilhações dos seres humanos. Quando você está pedindo ajuda, é uma coisa. Quando você está pedindo esmola, é outra situação difícil. Então, muitas vezes, eu mesmo aqui na loja,
Quantas pessoas não passam por aqui pedindo ajuda? Né? Eles não estão pedindo esmola, estão pedindo ajuda. Agora, tem pessoas que já pedem esmola mesmo. Aí já é uma humilhação muito lá embaixo mesmo. Então, nesta reflexão eu quero falar para você que eu não sei qual é o tipo de beira do caminho que você está, mas uma coisa é certa, se você tomar atitude positiva para poder você sair dessa beira do caminho, com certeza você vai sair. Porque o cego Bartimeu estava ali numa situação voltada à beira do caminho físico, né, porque tinha uma deficiência física, né, e fisicamente estava na beira do caminho físico. Mas também o cego Bartimeu estava passando por uma situação também voltada à beira do caminho moral. Porque qual era a pessoa numa situação daquela que tinha moral? Porque a moral do cara já foi, já era. Então o cego Bartimeu também estava passando por uma situação voltada à beira do caminho social, porque está fora da sociedade, ninguém dava mais a pé dele. O cego Bartimeu também estava passando relacionado à beira do caminho emocional, né? Estava com o emocional estourado. Ele também estava passando relacionado à beira do caminho espiritual, porque há conflito espiritual. Então é só a situação do Bartimeu. Passando por uma situação voltada à beira do caminho físico, passando por uma situação da beira do caminho moral, passando pela situação da beira do caminho social, passando pela situação da beira do caminho emocional e espiritual. Fora outras deficiências que acompanhou o cego Bartimeu dentro daquela situação. Mas você olhando para o texto, vê que o cego Bartimeu, ele tomou uma atitude de vencedor, tomou uma atitude mesmo de guerreiro para sair daquela situação. Porque eu quero te falar que, da forma que o cego Bartimeu tomou uma decisão para sair daquela situação, você também pode tomar uma decisão na sua vida que eu não sei qual é o tipo de beira do caminho que você está. De repente você é um microempreendedor, né? Porque hoje na atualidade as pessoas estão passando muito por essa situação. Você é um microempreendedor, montou uma empresa e de repente você não teve sucesso, ou você não está tendo sucesso na sua empresa, nos seus negócios, e acabou sendo empurrado, massacrado para a beira do caminho. Né? A beira do caminho voltada à questão financeira, porque você quebrou, não tem condição financeira, então você está dentro de um contexto da beira do caminho financeiro e você não sabe o que fazer. Né? Já tomou emprestado dinheiro aos agiota, não deu certo, você já tomou emprestado dinheiro aí, o AFEAM, o Santander, os bancos, mas não foi suficiente para te tirar dessa beira do caminho. Então, você vai ter que tomar uma decisão radical, né, para poder você sair desta beira do caminho, porque aí já entra a questão física, a questão moral, a questão social, a questão emocional, a questão espiritual na coisa. Aí você me pergunta, pastor, mas eu não sou crente, né? Eu não sei de nada de questão de Bíblia, né? Eu sou quase um ateu, não tenho religião, não tenho nada, não importa. Todos, tanto faz, seja qual for o seu segmento religioso, você vai passar por essa mesma situação aqui, na questão da beira do caminho. Você vai passar por conflitos físicos, você vai passar por conflitos voltados à parte moral da sua vida, você vai passar por conflito relacionado à parte social, você vai passar por conflito voltado à parte emocional e espiritual, mesmo que você não queira, porque quando Deus fez o homem, ele fez o homem como um ser espiritual, né? Deus fez o homem como um ser no sentido moral, no sentido social, no sentido emocional, no sentido espiritual. Tudo isso envolve a vida do ser humano aqui na Terra. E aí eu te digo, você tem que tomar uma atitude. Porque o cego Bartimeu, ele tomou uma atitude.
né? A escuridão tomava conta daquela do cego Bartimeu, que não enxergava nada, né? Mas nós sabemos que o cego Bartimeu, ele usou três ferramentas importantes para sair daquela situação, né? Ou, aliás, quatro ferramentas ele utilizou para sair daquela situação. A primeira ferramenta que o cego Bartimeu utilizou foi a questão de ouvir, né? Ele estava atento a qualquer situação, a qualquer coisa que poderia acontecer naquela beira do caminho onde ele se encontrava. Porque aquela beira do caminho que o cego Bartimeu se encontrava é uma das piores beiras do caminho que naquela época poderia poderia acontecer com o cego Bartimeu. Então, a beira do caminho, naquela época ali, naquela situação, naquele contexto que o cego Bartimeu estava passando, era muito difícil, porque ali ele estava, como eu costumo dizer nessa reflexão voltada à pessoa do cego Bartimeu, ele estava ali dentro de uma divisão entre a primeira Jericó e a segunda Jericó. A Jericó antiga e a Jericó nova. Mas todas essas duas Jericó, tanto a antiga como a nova, elas foram amaldiçoadas pela pessoa, se não me engano, de Josué. Mas aí levantou alguém e edificou. Ele falou que alguém, se edificasse aquela cidade, seria amaldiçoado, tanto ele como a geração. E ele levantou alguém para edificar a Jericó nova. Então, mas existia as ruínas ainda da Jericó antiga. Então, o cego Bartimeu estava praticamente ali naquela divisão ali. Então, estava praticamente dentro de uma terra amaldiçoada, infrutífera, porque estava amaldiçoada. Mas sabemos que Deus, ele é conhecedor de todas as coisas. Deus, ele é o único que pode ir aonde o homem não pode ir. E Jesus, né, cheio do Espírito Santo, ele foi ali naquela cidade, naquele caminho, naquela beira do caminho, naquele local, justamente para dar uma oportunidade àquele cego chamado Bartimeu. Porque se você olhar o texto sagrado, no início aqui, você vai ver aqui, ó. Então chegaram a Jericó. Então chegaram a Jericó. E com Jesus e seus discípulos, juntamente com a multidão, estava saindo da cidade. Quer dizer, você vê que era tão pequeno aquele setor que quando Jesus já estava entrando, já estava saindo. Então, o que aconteceu? O cego Bartimeu usou uma das ferramentas que é voltada à questão de ouvir. Né? Ouvir. Né? Ouvir. Uma das portas da alma, que é a questão da audição, de você ouvir. Então o cego Bartimeu estava atento. E a outra ferramenta foi a questão da mente. Ele estava com a mente sadia. Né? E a terceira ferramenta foi a boca. E a quarta ferramenta foi a questão do pouquinho de fé que ele tinha para agir dentro daquela situação. Então Jesus já estava saindo da cidade. Já estava saindo dentro daquele contexto, dentro daquela situação ali. Então, ali era a última oportunidade que o cego Bartimeu tinha para sair da beira do caminho físico, a beira do caminho moral, a beira do caminho social, a beira do caminho emocional, a beira do caminho espiritual. Né? Fora outras coisas que ele enfrentou ali naquela situação. Então, você pode estar dentro de uma situação que Deus ele vai te dar uma oportunidade, né? Porque sabemos que Deus ele sempre quer dar uma oportunidade ao homem. Então você tem que esperar, você tem que estar atento, tem que estar de ouvido aberto, escutando, você tem que estar com a mente lúcida, sadia, você tem que estar com a boca pronta, você tem que estar ali, atento a qualquer coisa que pode acontecer para poder você sair dessa situação, sair dessa beira do caminho. Eu não sei qual é a beira do caminho que você está passando, mas uma coisa é certa, que Deus ele vai ter um encontro. E você esteja atento para poder receber o seu milagre. Né? Não seja tolo não fica dormindo demais não. Acorde, porque a oportunidade sempre Deus está dando. E Deus vai usar alguém, Deus não vai descer do céu e vai
vai literalmente a você, mas ele pode usar alguém para ir a teu socorro, para te socorrer nessa situação que você se encontra, que é a beira do caminho que você está. Seja a beira do caminho físico, seja a beira do caminho moral, seja a beira do caminho social, emocional, espiritual, seja a beira do caminho financeiro, seja a beira do caminho familiar, seja a beira do caminho no sentido de enfermidade, seja qual for a beira do caminho que você esteja passando, com certeza Deus vai mandar uma oportunidade, vai enviar uma oportunidade a você para que você possa sair dessa situação. Mas você tem que ser sábio, não perder esta oportunidade, porque se você perder essa oportunidade, meu filho, já era. Fica difícil para você encontrar oportunidade. Diz o ditado popular que a oportunidade ela vem na porta de uma pessoa em 7 anos. Então já pensou, você na beira do caminho, nessa situação que você está passando, a oportunidade vem e você deixa passar, meu filho, se for nesse sentido de pensamento, só daqui a 7 anos, meu filho. Então por isso que tem muitas pessoas derrotadas, tem muitas pessoas fracassadas, que foi levada à beira do caminho, a oportunidade vem e ele não abraça, porque está dormindo, está acomodado, não quer agir, já esfriou, está ali desanimado, está ali só o resto, depressivo, doente, uma fábrica, tem uma farmácia de remédio para se comprar, muitas vezes nem quando você não tem para comprar nenhum remédio para poder sobreviver. Muito difícil dentro desse contexto brasileiro que nós estamos vivendo. Então, olha, a oportunidade vem. Agarre para que você possa sair dessa situação, porque essa oportunidade é uma oportunidade sobrenatural de Deus que vai vir na tua vida. Porque de tudo que você já fez, né, dentro do campo físico com o homem, dentro do campo da medicina, da psicologia, dos psiquiatras, você já foi e não conseguiu obter sucesso. Porque de repente você está passando por uma beira do caminho que envolve a psicologia, que envolve o psicólogo, que envolve a parte da psiquiatria, que é o psiquiatra, envolve a parte da medicina, e nenhum desses campos teve a capacidade de te tirar da beira do caminho. Então, nesta noite, eu estou trazendo uma reflexão voltada à palavra de Deus, com experiência de 22 anos de ministério, para que você possa tomar posse dessa reflexão e sair dentro desse sistema que você se encontra. De repente, é um problema de depressão, à beira do caminho da depressão, onde você já tem tomado remédio de tarja preta, já tem feito de tudo, está no controle de remédio, sendo controlado por remédio. Você já foi no psicólogo, o psicólogo não deu jeito, você já vai nas consultas dos psiquiatras, também não está dando jeito, você já foi para o médico não deu jeito, você já procurou de todas as maneiras e não deu jeito. Então, eu estou te trazendo a solução nesta noite, que é o sobrenatural de Deus. Porque Deus é o psicólogo dos psicólogos, Deus é o psiquiatra dos psiquiatras, Deus é médico dos médicos. Então, ele é conhecedor de todas essas matérias, além do que isso aí foi coisa que Deus deu para o homem, mas Deus vai além do homem. Então, esteja atento ao que eu estou te passando nesta noite, esteja atento nessa reflexão, porque Jesus, ele foi ao encontro do cego Bartimeu, ele foi de propósito passar por aquele caminho. Olha os obstáculos que o cego Bartimeu encontrou, né, para poder sair da beira do caminho. Você acha que você vai sair da beira do caminho de qualquer maneira? Vai vir obstáculo, vai vir guerra. É uma batalha terrível, meu filho, para poder você sair da situação que você se encontra. E muitos que se encontram na beira do caminho, né? E muitas vezes foi empurrado por as consequências deste mundo tenebroso, te levou à beira do caminho, né? Ou se enrolou todinho na caminhada da vida e foi para a beira do caminho. Começou muito bem no seu ministério, de boa, usada por Deus, mas chegou um determinado da vida que se enrolou e o diabo aproveitou a oportunidade e te lançou para a beira do caminho. E aí a sociedade já te olha com outros olhar, não te dá mais valor de maneira nenhuma,
os filhos também não davam mais valor, a parentela também não dá mais valor, então você está na beira do caminho que ninguém fisicamente, dentro deste campo físico, vai te dar mais valor. E como que você vai voltar para pelo menos salvar a sua alma? Vai ter que fazer igual o cego Bartimeu. Qual foi a primeira atitude que o cego Bartimeu fez para sair dentro daquela situação que havia no caminho? A primeira atitude que ele fez foi a questão do arrependimento. Né? Ele começou a pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados. Né? Buscou um renovo de Deus para a sua alma. Foi a primeira atitude que ele tomou. Aonde é que está escrito isso, pastor? Olha, observa o texto que você vai ver aí. Ó, então chegaram a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. O que é que ele fez? Quando ouviu, preste atenção, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a o quê? A gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Então, quando o homem está pedindo misericórdia a Deus, em outras palavras, ele está pedindo que Deus perdoe os seus pecados. Em outras palavras, ele está aceitando a Jesus como único e suficiente Salvador. Ele está clamando, ele está confessando o nome de Jesus. E a Bíblia fala que todos aqueles que confessam o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Então o cego Bartimeu, ele estava ali, a primeira atitude que ele fez foi clamar por Jesus, pedindo perdão da sua alma, pedindo uma oportunidade para ser salvo. Não foi só a questão da cura física, só a questão da cura emocional, não foi só a questão da cura moral, não foi só a questão da cura social e espiritual, não. Ele buscou a cura da salvação da sua alma, quer dizer, confessando os seus pecados. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então, a palavra misericórdia quer dizer que você está pedindo uma oportunidade a Deus, arrependimento. Eu sou um miserável, eu sou um desgraçado, eu não valo nada. Misericórdia, nesse sentido, é isso, é que tu não vale nada e está pedindo que o Senhor tenha misericórdia, que perdoe os seus pecados e dê uma oportunidade. Foi a primeira atitude que o cego Bartimeu fez para poder sair da beira do caminho. De repente, você está na mesma situação e você já tem feito de tudo e não tem conseguido sair da beira do caminho justamente porque você não quer se arrepender dos seus pecados. Você não quer tomar uma atitude de humilhação perante Deus. Você está ali muitas vezes de pescoço duro, nariz empinado, mesmo na situação miserável que se encontra na beira do caminho, mesmo na situação que a pessoa se encontra, muitas vezes ele é duro, muitas vezes ele é cabeça dura, pescoço duro, não baixa a crista de jeito nenhum. E Deus não está nem aí, ele vai ficar sentado lá no trono dele só olhando para você, enquanto você não baixar a sua crista, né? Enquanto você não baixar esse fogo estranho, enquanto você não dobrar perante Deus, você não vai sair dessa beira do caminho, de maneira nenhuma. Por mais intelectual que você já foi, por mais sábio que você já foi, por mais importante que você já foi, não vai resolver nada, porque aí é uma questão sobrenatural de Deus que vai entrar na sua vida, mas ela só vai entrar através do seu arrependimento. Se você já era uma nova criatura, né, já era um crente em Jesus, e as circunstâncias da vida que te levou à beira do caminho, você já é conhecedor que para poder você retornar ao caminho, você vai ter que se arrepender, né? Não é nem nascer de novo na sua questão, é na questão de você receber um novo amor, voltar ao primeiro amor, voltar ao primeiro amor. Tem pessoas que estão na beira do caminho há muitos e muitos anos, era pregador, era missionário,
homens usados por Deus, mulheres usadas por Deus, e hoje se encontram à beira do caminho e não tem a humildade de saber que está naquela situação e precisa de um arrependimento para que Deus, né, possa perdoar os seus pecados e eles possam ser renovados, restaurados e voltar de novo à posição original para que a sua alma seja salva. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, se você está ouvindo essa reflexão, já tem 30 minutos de reflexão, estou na metade da reflexão. Se você ainda não está entendendo o que eu estou falando para você, meu amigo, minha amiga, eu não sei o que você quer da sua vida. Seja qual for o setor que você esteja passando, seja de origem espiritual, seja de origem social, seja de origem emocional, seja de origem moral ou físico, Deus ele quer que você se arrependa. Deus ele quer que você abra sua boca e confesse que a única pessoa que pode te ajudar é o Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra. Pastor, mas hoje está tão escandalizado, hoje está tão assim, está tão assado, não importa. Não olha para A, não olha para B. A dor é você que está passando. Né? A dor está com você. E ninguém, eu te falo, que ninguém vai se levantar para clamar por você. Ninguém vai se levantar para gritar a teu favor. Não vai, de maneira nenhuma. Eu vou te mostrar no texto a seguir o que vai acontecer quando você toma uma atitude para mudar. Não pense que ninguém vai tomar atitude para mudar você. Vai levantar muita gente para te confrontar, para que você não saia da beira do caminho. É desse jeito que funciona. Então, eu estou te dando a receita já no jeito, só no ponto de você colocar na boca no sentido emocional e comer. Tá? Pronto, já a comida. Olha o que fala aqui. A questão. Primeiro, arrependimento. Então, olha o que está falando aqui. E quando ouviu, usou ferramentas em questão de ouvir, porta da alma. E quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, ele ouviu, mentalizou aquela situação, disse: é agora que eu vou sair dessa situação, é agora que eu vou receber o meu milagre. Então, o primeiro milagre que o cego Bartimeu recebeu foi a salvação da sua alma. Não foi a cura no sentido físico da visão, foi a salvação da sua alma, quando ele falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ali a pessoa de Jesus já se quebrantou só nessa primeira atitude, porque ele já sabia que o homem queria mudança. A primeira coisa que ele pediu não foi questão de ver, foi questão da salvação da sua alma, arrependimento. Então, se tu quer sair da beira do caminho, primeiro arrependimento. De repente você está na beira do caminho no sentido, lá no leito, em cima do hospital, em cima de uma cama, que não sabe o que fazer para sair dessa cama, e muitas vezes está clamando a Deus para te curar a questão física. Não, faz o inverso. Pede para que o Senhor cure a sua alma, que você venha primeiro a sua salvação. Né? Não queira a primeira bênção, não, porque as pessoas hoje só querem a primeira bênção de Deus, não quer o abençoador. Então, meu irmão, faça o inverso. Queira primeiro o abençoador, porque depois que você toma posse do abençoador, as bênçãos vêm na sua vida. Esse é o segredo para tu sair da beira do caminho. Então, aqui fala. Olha só o que aconteceu. Muitos, olha só, o versículo 47. A seguir, fala aqui. 48. Muitos os repreendiam para que ficasse quieto. Então, não pense que você, para sair da beira do caminho, não vai ter obstáculo. Vai ter muitas pessoas para te repreender. Aqui uma grande multidão estava repreendendo ao cego Bartimeu para que ele se calasse. Ele disse assim: aquieta, te cala, porque você não vai sair dessa situação. Você, cego Bartimeu, você vai morrer nesta beira do caminho.
Em outras palavras, aquela multidão queria dizer isso. Hoje, meu filho, nos dias atuais, quantas pessoas não se levantam, quantos não se levantam contra você, quando você está dentro de uma situação que quer sair daquela situação e a única palavra que você vai ouvir são pessoas te repreendendo para você se calar. Quer dizer, em outras palavras, é assim, você vai ficar nesta prova aí, você não vai sair dessa situação, que morra aí. Pessoas torcem para você se arrebentar, para você ser derrotado. São poucas pessoas que se levantam para dar a mão, para estender a mão, para te tirar do buraco, para te tirar do abismo, para te tirar em determinada situação. A maioria vai te empurrar mais para dentro daquela situação que você não sair. Essa é uma verdade que acontece todos os dias. Então, você para sair dessa situação, você vai ter que clamar, você vai ter que abrir a boca, você vai ter que se manifestar, você vai ter que agir em direção ao céu. Né? Que o único socorro que pode vir é de lá. Não espere socorro do homem não, porque o homem vai te repreender. Não espere socorro da sociedade, porque a sociedade vai te repreender. Não espere socorro do governo não, porque o governo vai te repreender. Não espere socorro de ninguém, nem da direita nem da esquerda, porque o socorro vai vir do Senhor. É dele que vai vir a oportunidade para te tirar dessa situação. Deus pode usar A, pode usar B, pode usar o homem, mas o homem ele vai vir com a autoridade de Deus, porque Deus mandou o homem vir e lá ele te abençoar. Se não for de outra maneira, você não tem como obter sucesso e nem sair dessa situação. Seja aí à beira do caminho no sentido empresarial, de repente você é um grande empresário e faliu, ou está quebrado, ou está quebrando, e está na beira do caminho, sabe como sair? Só sai a questão do primeiro ponto, arrependimento. Voltar para o Senhor, para os pés do Senhor, para que Deus possa te socorrer e você sair dessa beira do caminho. Senão, nada disso, nada vai te tirar. E a multidão aqui, ela representa as circunstâncias desta vida, que vai te empurrar cada vez mais para a beira do caminho e vai te repreender, mandar você se calar, para você não ter voz, vai querer abafar, te abafar. Você que tem sonho, você que tem projeto, você que tem ideais para acontecer, tem tanta coisa para fazer e muitas vezes você está sendo abafado, alguém está te abafando, os poderes do homem estão te abafando porque você venha calar a sua voz, você não venha ter voz, ninguém venha ouvir a tua voz. Mas eu te falo nesta noite, nessa reflexão, grite mais alto. A força que você tem, um pouquinho que você tem, grite, se manifeste, porque eu tenho certeza que Deus vai ouvir o teu clamor e vai ao teu encontro para te socorrer. Foi o que aconteceu aqui com o cego Bartimeu, que você vai ver aqui no texto a seguir. Muitos repreendiam para que se calasse e ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. Ele gritava ainda mais, ó, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quer dizer, ele estava batendo na mesma tecla. O povo repreendendo, a sociedade daquela época que representando aqui a multidão, repreendendo ele, e ele pedindo perdão dos seus pecados, pedindo misericórdia a Deus, pedindo que Deus lavasse a sua alma, pedindo que Deus purificasse a sua alma, pedindo uma oportunidade para que Deus salvasse a sua alma. Porque se o homem ele age dessa forma, com a sua alma lavada, com a sua alma purificada, você vai ter força para enfrentar qualquer tipo de multidão que vier pela frente. Porque se ele tivesse pedido primeiro, Jesus, eu quero ver, me cure logo, ele não ia ter força para vencer as circunstâncias posteriores que poderia vir no futuro. Então ele não foi besta. Purifica primeiro a minha alma, salva primeiro minha alma, para que eu possa receber a outra bênção, que era a bênção na questão da deficiência física, que era a questão da falta de ver, recuperar a visão que ele tinha perdido. Muitas vezes você pode também estar na mesma situação de uma perca de membro da sua vida, sei lá, alguma deficiência física, você seja uma visão, seja um câncer que de repente
pode estar passando uma situação de câncer, AIDS, diabético, pressão, sei lá qual a circunstância que te levou para pelo caminho. Mas a palavra que eu te falo nessa noite que tem jeito. Né? Tem jeito de você sair dessa situação. Tem como você sair. É só você ser sábio e usar as ferramentas que eu estou te passando nesta noite, nessa reflexão. Aí você pode ver o texto a seguir. Filho da misericórdia de mim, Jesus parou. Jesus parou e disse, chama. Olha aí quando Deus entra, quando você permanece fazendo a coisa correta. Jesus ele parou e mandou chamar. Olha o privilégio que esse homem teve. Jesus parou na sua jornada que ia fazer, justamente para abençoar uma única pessoa. Você pode estar até no meio de uma multidão, onde as pessoas não conseguem, você não consegue sobressair. A sua voz já está nas últimas, mas continue a gritar, continue a clamar, porque vai chegar o momento de Deus te ouvir e mandar te chamar. E quando Deus manda chamar, olha, se prepare, porque com certeza a pessoa vai receber o milagre. Então Jesus mandou chamar, olha só, e chamar o cego, e chegar logo no tal chega e dizer, ó, tem bom ânimo, ó, ele está te chamando, olha só, ele está te chamando, que beleza, ele está te chamando. Quando o cego Bartimeu recebeu esta palavra, olha, ele se animou. Ele já tinha um pouquinho de fé, olha, ele ficou fervoroso, ele já estava fervoroso, mas quando os discípulos de Jesus chegaram ele, olha, ei, tem bom ânimo, olha, o Jesus está te chamando. Ele se animou. Diz aqui o texto que ele ficou cheio do Espírito Santo aqui. Logo o Espírito de Deus invadiu o coração dele, porque quando Jesus mandou chamar, Jesus já tinha perdoado os seus pecados, Jesus já tinha dado a oportunidade da porta da graça se abrir na vida dele, ele já estava dentro de um campo de salvação. Então quando os discípulos chegaram lá e ó, tem bom ânimo, né? O mestre chama, olha o que o texto fala aqui, olha só o que aconteceu na vida dele aqui, o que ele fez. Versículo 49. Jesus parou e disse, chama-o. E chamaram o cego. Disse, tem bom ânimo, ele te chama, ele está te chamando. Aí o que ele fez? Lançou. Olha só a atitude dele. E lançando a sua capa para um lado, ele lançou a capa para um lado. Essa capa aqui tem várias interpretações. Se você for buscar estudos, tem muita visão voltada à capa. Mas eu tenho uma visão única, ou seja, uma visão pessoal minha voltada a essa capa. Essa capa aqui, ela poderia estar representando toda a miséria do cego Bartimeu, porque naquela época, as pessoas que tinham deficiência, diz alguns comentaristas, que usavam um certo tipo de capa, essa capa para ser identificada. Quando a pessoa olhasse para o cego ia ver que ele era um cego, ou seja, quando a pessoa olhava para a pessoa que tinha uma capa, quando ia ver que aquela capa era representando uma deficiência dele, ou seja, uma maldição. Diz alguns comentaristas que ele recebeu a deficiência voltada ao seu pai, ou seja, quase uma maldição hereditária. Eu não acredito em maldição hereditária, mas era uma coisa genética que ele já tinha recebido do seu pai. E naquela época era considerado impuro a pessoa dessa forma. Então, por isso que ele estava dentro daquela situação. Então, o que ele fez? Lançou de si aquela capa. Quer dizer, todo o seu passado vai ficar aqui. Não quero levar comigo nenhum passado. Tem pessoas que querem vir para Jesus, mas só depois deixar a capa. Não, você vai ter que deixar a capa primeiro, meu filho. Vai ter que deixar a capa primeiro para poder você receber a bênção. Não pense que você vai chegar lá com capa na presença de Deus e vai receber a bênção, porque você não vai receber. Deus quer que você deixe a capa de lado, meu filho.
Deixa a capa de lado. Se vem que tem muitos anos que você usa uma capa, essa capa está representando um falso perfil, né? Você tem um falso perfil, um falso caráter, né? A voltar à questão da beira do caminho moral. E aí está relacionado ao seu perfil, e aí você vai ter que deixar essa capa, tirar esse véu, né? E ser a pessoa real na presença de Deus. O que você olhando para a vida de Jacó, Jacó fez a mesma coisa. O anjo procura para ele, qual é o seu nome? Jacó significa para fazer, ó, eu sou Jacó. Quer dizer assim, eu estou deixando a minha vida aqui, eu quero receber o meu milagre. E Jacó recebeu o seu milagre. Então, vários exemplos da Bíblia de pessoas que teve que se humilhar para receber o milagre. E tem pessoas que é duro, não quer nem saber, não quer te arrepender, que Deus quiser me dar bem, não quiser amém. Então você vai ficar na beira do caminho, meu filho. Você pensa que Deus ele vai querer te adular? Ai, meu filho, não, Deus não adula ninguém. Né? Deus não adula ninguém, é você que tem que se humilhar, não é Deus que vai se humilhar para poder você receber o milagre, não. Tem pessoas que acham que Deus vai se humilhar. Eu sou o filhinho querido, eu sou a filha querida. Não existe filhinho querido para Deus, não existe filhinha querida para Deus. Todo mundo é tratado igualmente, no sentido do amor. Né? Esse sentido de amor é reto, todo mundo é tratado da mesma forma. Então não pensa que você é bonzinho, eu sou isso. Não, de jeito nenhum. Se você não tomar posição, meu filho, você vai cair no chicote, vai ficar nessa beira do caminho aí por muito tempo, muitos anos. Então, siga o exemplo do cego Bartimeu. Se arrepende dos seus pecados, deixa a capa de lado, para poder você receber o milagre, porque ele fez. E quando aconteceu isso, fala aqui o texto, ó, lançando sua capa de lado, de um salto pôs em pé. Ele deu um salto, deu um pulo para poder sair daquela situação. Muitas vezes você não quer mudar, você não dá um salto. Salto quer dizer, você não dá nem um pulo, você não se manifesta, você não faz nada e quer sair dessa situação, quer sair dessa beira do caminho, não vai sair nunca se você não tomar uma atitude. Dá um salto, meu filho, dá um salto de fé, dá um salto de mudança, faz alguma coisa para que você possa sair dessa beira do caminho, não você vai ficar aí até Jesus voltar e aí se Jesus voltar e você continuar na beira do caminho, nem salvo você não vai ser. Então, em nome de Jesus, observe essa reflexão, 47 minutos de reflexão. Se você ainda não acordou, não vai acordar nunca, meu filho. De maneira nenhuma. Olha o texto que eu estou te falando, passo a passo aqui, para que você possa receber o milagre. E olha só, lançando a sua capa de lado, de um salto pôs em pé. E o que ele fez? Dirigiu a Jesus. Olha só, Jesus mandou chamar para ver a atitude do cara. Eu não vou até lá ele, não. Até aqui eu vim, agora ele vai ter que vir até a mim. Jesus ele vem até a determinada parte, o resto é o homem que vai ter que fazer. Jesus já tinha feito a parte dele, que foi parar. Agora o cego Bartimeu tinha que fazer a outra parte dele, que tinha que vir até Jesus. Jesus já fez a parte de vir até determinada situação ou parte da sua vida. Agora ele está esperando que você venha até ele. Olha aí a coisa. Por isso que tem muitos na prova. Tem muitos crentes na prova, porque Deus chega, né, fez a parte dele e está esperando mais o quê? Que Deus chegue e bota uma papinha na tua boca? Toma aí, filho, uma papinha. Não, ele está esperando que você se levante, se manifeste, faça alguma coisa. Porque quando você age, aí Deus vê que você quer. Agora, se você ficar quieto, de braço cruzado, não se manifesta, não faz nada, aí fica difícil, meu filho. Fica difícil de receber o milagre. O cego Bartimeu teve que se movimentar. Aí, quando se movimentou, se dirigiu a Jesus, e chegou lá perante o Senhor, olha o que ele fez aqui. O que o Senhor fez? Fez uma pergunta a ele. O que quer que eu te faça? Uma pergunta. Ele respondeu, né? Ele respondeu na hora. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Eu quero ver. Aí o que Jesus falou? Vá, disse Jesus,
a sua fé o curou. Aí fala, imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Então, olha aqui, né, a questão, como que você pode sair da beira do caminho. Jesus muitas vezes vai fazer uma pergunta para você, e você não pode ficar gaguejando, né? Não pode ficar gaguejando. Quando o Senhor chega e faz uma pergunta, você seja claro e objetivo, porque o cego Bartimeu fez, olha, eu quero ver, né? Eu quero ver, eu preciso ver, né? E aí você está dando uma situação que você precisa ver o milagre acontecer. Você precisa ver a sair daquela circunstância, sair daquela situação que você está. E para isso você vai ter que usar a sua fé. O cego Bartimeu usou a fé. Ele não foi curado pela fé de Jesus. Ele não foi curado pela fé da multidão. Ele não foi curado pela fé do seu companheiro, que em algum, lá no outros evangelhos, fala que tinha um companheiro que estava juntamente com ele. Ele foi curado justamente pela fé dele. Quando ele ouviu, começou a clamar, Jesus perdoou seus pecados, o Espírito Santo apossou da sua vida e ele, a pouca fé que ele tinha, superou aquela deficiência visual que ele tinha. E aí foi curado interiormente falando e foi curado externamente por fora, tanto no sentido no campo físico, tanto no sentido no campo moral, tanto no sentido como no campo social, no campo emocional, espiritual e financeiro também, porque ele seguiu Jesus pelo caminho e não precisou mais pedir esmola. Então, meu amigo, se você quer ficar na beira do caminho, se prepare para pedir esmola por muitos e muitos anos. E na circunstância que nós estamos vivendo hoje, nos dias atuais, muitos não recebem mais esmola, não. Pede aí as pessoas, ó, vai trabalhar, ó, vai isso, vai aquilo. Ninguém quer dar mais nada a ninguém, meu filho. Então se prepare para que você possa receber o milagre e sair da beira do caminho e seguir Jesus pelo caminho e nunca mais voltar para a beira do caminho. É isso que você precisa fazer. Você não pode sair da beira do caminho, aí depois você voltar para a beira do caminho. Não. Uma vez você saindo da beira do caminho, em nome de Jesus, né, seja firme. Não volte mais à beira do caminho. Porque quando se você voltar para a beira do caminho, aí vai ter você vai ser uma situação muito difícil. Você vai reconstruir coisas terríveis dentro da sua psique humana. E aí para sair daquela situação aqui é difícil. A maioria não sai não. Então, se você já saiu da beira do caminho, recebeu uma oportunidade, fique firme, não volte mais. Não fique nesse negócio de aceita Jesus, passa um dia na igreja, depois volta para o mundo, aí do mundo volta para a igreja, aí da igreja volta para o mundo, porque vai chegar um momento que você não vai ter mais força para voltar para a igreja e nem Deus vai te dar mais oportunidade não. Muitas vezes você já recebeu várias oportunidades e não deu valor. Fica nesse pula-pula. Passa um tempo no mundo, um tempo na igreja, um tempo na igreja, um tempo no mundo, e vai aí até o momento de chegar Jesus voltar e você não subir. Né? Então, seja estável, meu filho. Né? Seja em qual área que você esteja passando. Seja estável. Muitas vezes você está aí dentro do seu casamento, que muitas vezes aí vai lá dar uma traidinha lá fora, depois volta, reconcilia com a esposa, ou vice-versa, a esposa vai lá, dá um pulinho lá fora, depois reconcilia com a esposa e fica nesse pulo e volta, fica nessa coisa aí, que vai chegar um momento que aí não dá, não tem casamento que aguenta dessa forma. Então é em todos os sentidos. Né? De repente é na empresa, você é uma pessoa que está na empresa, de repente falta muito na empresa, a empresa quer a sua presença, muitas vezes você não está lá, e vai chegar um momento da empresa te mandar embora. Não vai, você tem que ser estável. Então em todas as áreas da nossa vida, temos que ser pessoas estáveis. Esse negócio de pula-pula não. Tem que sair de dentro daquela situação, se manter estável ali, puro ali, arraigado dentro daquela situação para nunca mais você estar vacilando. Então deu para você entender 54 minutos de reflexão para poder você sair da beira do caminho. É isso que você precisa fazer. Tirando isso, meu filho, não tem como. Então, essa reflexão baseada na vida do cego Bartimeu deu para você entender
e compreender como sair da beira do caminho. Saia da beira do caminho em nome de Jesus. Tem muitos textos na Bíblia que eu poderia prolongar mais a questão da beira do caminho. Mas eu vou ficar por aqui, 55 minutos de reflexão. Que Deus abençoe você e que você saia desta beira do caminho em nome do Senhor Jesus Cristo.